Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho dela, que foi ou é importante. Então aproveite e assista até o final. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Quero também divulgar que nós estamos sendo veiculados no canal Marketing, através da Vivo, número 611, e da Claro 692, às segundas-feiras, 21h30. E agora eu vou ler um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ela é formada em Tecnologia da Computação pelo Mackenzie, possui especializações em Administração pelo Mackenzie, Gestão pelo INSPER e Marketing e Inovação pela MIT. Trabalhou em grandes empresas como Microsoft, Cisco, Oracle, Schneider Electric, onde ocupou posições de liderança em vendas, marketing e serviços. É atuante nos comitês focados na promoção da participação das mulheres no mercado corporativo e na sua ascensão aos níveis de liderança. E é head do LinkedIn Brasil. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Ana Cláudia Plihal. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui com você, Luiz. Eu que agradeço, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com você, a sua disponibilidade, que eu sei que a sua agenda é muito apertada. Diga uma coisa, LinkedIn, o que ele mudou? Eu tenho uma desconfiança que ele mudou, o posicionamento, que as pessoas se interessarem pelo LinkedIn por outras coisas. Mas eu queria que você falasse, qual foi a mudança do LinkedIn nos últimos anos? Eu acho que a mudança mais importante foi a busca que saiu de... a procura de um emprego, uma nova posição, para muito mais aquilo que é a nossa essência, que realmente é o relacionamento. E através desse relacionamento, o consumo de conteúdo. Então a gente vê hoje que o maior motivo pelo qual as pessoas se conectam ao LinkedIn todos os dias é muito mais para consumir conteúdo, até porque a gente não procura emprego todo dia quando você está bem posicionado, né? E também para se relacionar, se conectar com aquele que pode sim ser seu futuro chefe, é o seu atual colega de trabalho ou o seu líder dentro da corporação que você está desempenhando o seu papel hoje em dia. E também, muitas vezes, aos seus fornecedores ou mesmo aos seus clientes. Então, hoje, tudo vira muito em torno de estar num lugar onde eu consigo ter e estabelecer relações profissionais. Então, a mudança, né, como você falou, eu entrava apenas de tempos em tempos, não era nem todos os dias. Exato. Né? Entrava de tempos em tempos para procurar emprego. E hoje é uma conexão e uma rede de uso diário. Exato. Quer dizer, faz parte do sistema lifelong learning. É isso que a gente está fazendo. Um pouco isso mesmo. Aliás, a plataforma do LinkedIn Learning mostra isso. Exato. Né? Assim, queria que você falasse um pouquinho desse sucesso da plataforma. Eu até vou dar um outro exemplo, né? Que quando eu estou no LinkedIn já fazem 6 anos, né? Eu entrei no LinkedIn quando a posição Brasil ela foi criada. Antes disso, a gente tinha o LinkedIn América Latina, liderada pelo Milton Becker, que continua sendo, né, o líder da América Latina. Mas o Brasil cresceu tanto que justificou com que a gente dividisse os países hispânicos de Brasil, e foi quando eu entrei. Então, há 6 anos, essa posição foi criada, eu me juntei ao LinkedIn, e logo quando eu entrei, eu ia visitar os executivos, né, e diretores no nosso mercado. E a primeira pergunta que eu fazia, né, você tem um perfil no LinkedIn? E a resposta que eu recebi era não estou procurando emprego, por que eu vou ter um perfil no LinkedIn? Exato. E aí a gente passa por todo um processo de educação e assim, não, é que a gente está vendo que não existir dentro do LinkedIn é praticamente não existir no mundo profissional. Mas os anos foram se passando. E hoje isso já não acontece mais, né? Primeiro porque não estar no LinkedIn cria um espaço vazio, onde a sua voz, enquanto profissional, não é ouvida. E mais do que nunca, as pessoas querem saber com quem elas estão se relacionando. Quem é este fornecedor? Quem é esse líder dessa empresa que produz esse produto? O que ele realmente pensa? Então, independente do nível onde você esteja e do momento da sua carreira, o que a gente quer é saber quem é o humano que está por trás. E aí começa, então, uma mudança realmente de comportamento dentro da plataforma bastante grande, onde eu quero saber quem é o Luiz Henrique, com quem eu vou conversar, o que ele postou, do que ele gosta, quais são os assuntos que ele comenta, quais são os posicionamentos que ele tem, muitas vezes até que comentários ele fez em outras postagens, e assim eu vou aprendendo e
identificando os pontos de sinergia ou até mesmo de desacordo, né, que eu possa ter com as pessoas que estão ali. O que a gente percebe também, Ana Cláudia, é que você tem não só o profissional que está se mostrando e colocando e comentando, mas ele mudou um pouco a persona, ele está agora trazendo o time dele. A gente vê muita postagem mostrando o time. Então ele acabou trocando de chefe para líder. Eu estou correto nisso? Não, super correto, né? Muitas vezes porque de verdade ele amadureceu, né, e reconhece hoje que as grandes conquistas se dão através do resultado da equipe e que é muito legal compartilhar isso, porque a gente também aprende quando a gente ganha em equipe, quando a gente conquista em equipe, e que com tanto conteúdo que a gente tem, com tanta informação e com a pressão da inovação acontecendo a cada segundo, é impossível que a gente seja master naquilo, mesmo numa posição de liderança. Então, se colocar num papel vulnerável de contribuinte para um sucesso, e aí dando espaço relativo da participação daqueles para aquele objetivo alcançado, humaniza, te aproxima não só da boa execução, mas também dos grandes talentos, das pessoas que querem também viver aquela experiência, aprender e se sentirem confortáveis em contribuir para aquela conquista. E acaba um pouco a sensação de solidão, né? Exato. Porque você estava na sua empresa sozinho e você via os currículos dos outros, por exemplo, no LinkedIn ou outros lugares, e você não sabia o que acontecia. Agora, com essa divulgação, todo mundo expondo um pouco mais, a gente percebe que, muitas vezes, empresa, família e condomínio é meio igual, né? Quer dizer, assim, não tem diferença. Na verdade, o paralelo que eu faço é que, assim, quando eu penso na Ana, a Ana é uma Ana só. Né? É a Ana profissional, é a Ana head do LinkedIn, é a Ana mãe, a Ana filha, a Ana na paróquia, é a mesma Ana. E, de verdade, quando você sente que o que faz a Ana é a composição de tudo isso, é quando você se mostra em todos os aspectos. E, gradativamente, o mercado profissional começou a entender que não existe... isso aqui é um problema profissional, isso aqui é um problema pessoal, não traga para o trabalho as suas questões pessoais. Não existe isso. Não tem como. Não tem como. Não é nem produtivo você investir energia para separar tanto as coisas. Então, as pessoas começaram a entender, lógico, existem maneiras, existem limites, mas existe um único ser, que é a Ana. E aí eu componho, né, e eu mostro, e eu combino essas diferentes perspectivas de quem eu sou, na minha fala, no meu posicionamento e naquilo que eu compartilho dentro da rede. E eu vejo que você, voltando uma coisa que eu falei há um tempo atrás, no LinkedIn Learning, vocês estão aumentando muito a participação e as parcerias com empresas específicas. Né? Vocês estão fazendo parcerias para esse tipo de aprendizado. É uma coisa customizada isso? Não, a plataforma ela é a mesma. Né? Então, o LinkedIn Learning, o que acontece? Qualquer usuário premium já tem acesso os 22 mil cursos nos quais a gente investe para disponibilizar na plataforma. Mas existe aquele direcionamento corporativo. Então, eu vou para dentro de uma corporação e ela entende que na força de trabalho que a compõe, existe um gap de competências específicas que, para garantir o meu sucesso, eu preciso desenvolver. Senão, eu posso ter um prejuízo de desempenho pela falta daquela competência. Então, a gente trabalha esses conteúdos todos para que eles sejam direcionados em trilhas. E aí, através da orientação da empresa, o Luiz, enquanto funcionário daquela organização, recebe uma trilha específica de desenvolvimento. Então, o conteúdo em si, ele é o mesmo. Agora, o direcionamento, a priorização e a sequência onde eu vá desenvolver as competências, ela tem como objetivo também endereçar faltas que a corporação tenha mapeado. E aí eu faço uma combinação das duas coisas. Então, eu, como profissional, estou sendo desenvolvida, faz parte das minhas ambições profissionais, ter aquele tipo de desenvolvimento, e venho também a preencher uma lacuna que a empresa pode ter identificado. O que você pega são os 22 mil conteúdos e separa os melhores para aquele momento da empresa e aqueles profissionais. E eu organizo isso através de uma trilha. Então, é um trabalho muito próximo também de bastidores de desenho desses progressos, né, de carreira.
Então, se eu trabalho numa empresa que é mais inovadora, é mais disruptiva, e para ela tudo bem ter um auxiliar de logística migrando para a área comercial, embora eu tenha que desenvolver algumas competências, a gente vai trabalhar nesse sentido. Se eu vou para uma empresa mais tradicional, ainda no nível, não, eu tenho um analista júnior, pleno, sênior, tá, quais são as competências que distinguem o júnior do pleno e do sênior? Eu também trabalho dentro desses limites ou dessas classificações que a empresa coloque. Então, tem todo esse preparo precedente para que no momento que a gente disponibilize para as organizações, os profissionais consigam entender aonde eles estão e quais são as possibilidades que ele tem de próximo passo. Então, um dos nossos grandes objetivos com isso, primeiro, certamente é elevar a nossa força de trabalho como um todo. Então, quando eu olho o Brasil, eu tenho todo o interesse de estar desenvolvendo cada vez mais competências para que, enquanto país, a gente tenha uma mão de obra mais sofisticada, mais preparada para endereçar os desafios da nova realidade. E, enquanto empresa, eu olho para aqueles talentos que muitas vezes já entendem da minha cultura, já conhecem os meus processos, e eu começo a dar para essas pessoas, oportunidades. Hoje, para você ter uma ideia, quando eu visito os nossos clientes, uma das maiores dores é que eles conseguem ter um mapeamento muito bom, às vezes até mais fácil, de quem está fora da empresa do que quem está dentro. Porque através dos nossos produtos, a gente consegue saber muito bem se eu preciso de um analista de marketing, onde eles estão, que competências eles têm, onde eles estão sendo formados, né? E onde eles estão trabalhando. Muitas vezes, ter essa informação de quem está dentro de casa é muito difícil. Então, o LinkedIn Learning também tem esse papel de olhar para a minha comunidade interna de profissionais e fazer esse mapeamento de competências para dar um guia para as áreas de desenvolvimento. E até por qual trilha ele passou. Exato. Passou Quais competências ele já tem. E quando a gente olha para o profissional, a gente olha não só para aquilo que ele escreveu dentro do seu perfil, mas justamente quem ele segue, o que ele comenta, o que ele posta. E também também os treinamentos mais formais, que vão gerar ali certificações, ou mesmo a comprovação de que uma competência foi exercitada. Mas a gente olha o indivíduo de uma forma mais ampla. Você citou uma palavrinha agora há pouco, falou Brasil. Uhum. Você tem a quantidade de números de usuários LinkedIn no Brasil? O LinkedIn é uma comunidade, o LinkedIn Brasil é uma comunidade muito importante para a nossa empresa. Nós somos a terceira maior subsidiária no mundo em número de membros. E a primeira, a gente às vezes disputa com os Estados Unidos, né? Essa é a primeira mais ativa e mais colaborativa, que a gente voltando a falar de conteúdo, o brasileiro é uma das mais colaborativas em relação à troca de mensagens ou troca de comentários ou mesmo de compartilhamento de informações. A gente está falando hoje de 80 milhões de membros no Brasil. E aí eu sempre faço paralelo com as pessoas economicamente ativas. Vamos falar que é em torno de 110 milhões de pessoas. Parece que o Mac está offline, mas me avise se quiser que eu ligue para alguém. Uhum. Eu não sei o que acontece com isso aqui. Eu não apertei nada. Peraí, desculpa. Uhum. Entendi. Eu vou tirar o som dela. Pronto. Nunca fez isso. Nunca fez. Bom, desculpa. Vamos lá. Vamos voltar. Bom, a comunidade brasileira na plataforma é uma das mais importantes que a gente tem dentro do LinkedIn. Hoje nós atingimos 80 milhões de membros brasileiros, o que nos leva a ser a terceira maior subsidiária do LinkedIn no mundo por essa perspectiva. Mas mais do que o volume de pessoas, Luiz Henrique, o importante é a participação, a abordagem que eles têm dentro da rede. Os brasileiros são os mais engajados e os que mais compartilham conteúdo, que é justamente naquilo que a gente entende que a gente pode mais agregar valor. Então, é uma comunidade que a gente acompanha com muito carinho para garantir com que a gente possa promover todo esse intercâmbio e essa rede de relacionamento que acontece dentro da plataforma. Quando você fala de empresas que estão, por exemplo, voltando ao ponto, LinkedIn Learning e outras coisas, a gente está falando de grandes empresas só?
Não. Ou a gente está falando de pequenas e médias também? Ou você tem alguma coisa, você tem alguma motivação, algum programa diferente para pequenas e médias? A gente não tem... Bom, sobre o Learn especificamente, quando a gente fala do produto, como assim a plataforma da mesma maneira, a gente está falando do mesmo. Tá? Então, não existe nenhuma diferenciação de infraestrutura para uma ou para outra. Os desafios, sim, são diferentes. Então, empresas maiores, elas já têm uma cultura de aprendizagem e desenvolvimento mais sólida, que vem, inclusive, dos cursos que eram criados para lideranças de forma presencial, com escolas mais tradicionais. E isso foi migrando e se aportou aí a possibilidade de você fazê-lo de forma virtual, e mais do que virtual, de uma forma mais customizada ou direcionada para as minhas necessidades, dentro das minhas limitações de horários ou até mesmo de dispositivos pelo qual eu estou acessando naquele conteúdo. Né? Então, nas empresas maiores, o que acontece é isso. Já existe, muitas vezes, o orçamento definido, uma expectativa e alguns programas desenhados que passam de ano para ano nos seus objetivos aí de empoderamento da sua força de trabalho. As empresas menores, elas talvez não tenham isso tão estruturado, mas sentem a pressão de ter essa oferta. Pressão porque, especialmente a geração Z, uma das coisas que ela avalia muito na hora de escolher um emprego é o quanto eu vou desenvolver diferentes habilidades. Ela tem uma plena consciência que ela não está pronta, mas ela tem muita vontade de estar pronta, sabe? De investir em ficar melhor. Então, ela nem olha tanto como a gente, talvez, na nossa geração, a gente buscava sempre as grandes marcas para ser um foco, né? Onde investir as nossas energias para poder trabalhar. Elas nem olham muito isso. Mas elas olham o quê? Primeiro, o segmento onde aquela empresa atua. Então, tem que estar muito alinhado com os propósitos pessoais desse indivíduo, mas que gera oportunidades de crescimento. E as oportunidades de crescimento não são crescimentos em carreira, sabe? Assim, quero virar CEO em 6 meses. São oportunidades de crescimento de habilidades. E aí, um programa estruturado ajuda muito. E eles gostam, eles se identificam com esse tipo de oferta, né? Então, as pequenas empresas acabam buscando também essa solução para poder ser competitiva na atração de novos talentos. E a empresa média, como sempre que fica no meio entre as duas, ela entende ali, o maior foco que ela coloca é no desenvolvimento da primeira liderança. Então, uma pessoa que está gerindo as empresas médias no seu ritmo, crescendo, ela busca contribuintes individuais que se transformam em líderes, em gestores de equipes, mas que não foram preparadas para aquilo. E aí um pouquinho de conteúdo formal atua bem nesse segmento. Uma pauta que a gente sempre pergunta aqui no podcast é sobre diversidade e inclusão. E você é uma pessoa que defende muito isso. Como é que o LinkedIn, a sua empresa, está trabalhando com essa questão? Bom, eu posso separar essa pergunta em 2 partes. Eu acho que tem todo o investimento que a gente faz interno, então isso está muito conectado à nossa missão, à nossa cultura e aos nossos valores. A gente tem os comitês de representatividade, todos que você possa imaginar, e a gente intencionalmente monitora, sinceramente, essa composição. A gente, de fato, acredita que a gente precisa de uma representatividade correspondente à população humana para melhor desenvolver os nossos produtos e melhor atender os nossos clientes, né? E, especialmente no Brasil, eu acho que um fator bastante emblemático que eu vivi foi num momento onde houve uma demanda muito grande para postagem de vagas afirmativas. E dentro dos termos e condições do LinkedIn, lá no passado, isso era considerado discriminação. Por quê? Porque a gente era uma empresa americana, nós somos uma empresa americana com sede na Califórnia, onde até então o que regia eram as leis daquele estado. E aí a gente descobriu, por causa do Brasil, que existem diferenças, e infelizmente algumas delas históricas, e que a gente precisa corrigir. E aí a gente trabalhou muito forte em entender o que isso de fato significava, culminando ao fato de a gente conseguir mudar os nossos termos e condições
E em países onde você tem uma legislação que suporte a postagem, por exemplo, de uma vaga direcionada a uma determinada comunidade subrepresentada, isso não seja encarado como discriminação. Então, desde 2020, a gente permite com que os nossos clientes postem vagas direcionadas à população negra, enfim, a todos os recortes que você possa imaginar. Então, é uma combinação de tantas coisas, Luiz Henrique, porque é um pouco olhando para dentro, vivendo a experiência real, e, logicamente, o que é importante no Brasil difere um pouquinho do que é importante na Polônia, que difere um pouquinho do que é importante em Singapura. São as diferentes, e como a gente acomoda tudo isso, como que a gente vive pelo desafio da mesma maneira que os nossos clientes, né? Ou como a gente entende o motivo pelo qual grandes empresas fazem um trabalho muito forte para atrair determinadas comunidades para dentro das suas organizações e por que é tão difícil você fazer isso, né? Porque não é só permitir com que a postagem aconteça, mas é garantir com que ele acesse aquela postagem, com que ele se identifique com aquilo e com que ele tenha energia para dizer, não, por que não? Vou lá, né? E dentro de casa a mesma coisa. Então, principalmente, gênero foi uma coisa que eu me surpreendi que quando eu cheguei eu não precisei cuidar disso. Isso já estava muito bem endereçado dentro do LinkedIn aqui no Brasil. A gente já tinha uma representatividade de meio a meio, inclusive nos diferentes níveis hierárquicos, onde o maior desafio se concentra na média gestão, que a gente continua trabalhando. Mas racial era um tema bastante importante, que também a gente vem trabalhando intensamente para endereçar. Então, essa combinação de olhar para dentro e ver onde pega, olhar para a plataforma e entender o que eu preciso mudar para poder viabilizar e trabalhar de forma muito intensa com os nossos clientes também, muitas vezes no desafio dos vieses, porque eles existem e alguém precisa desmascará-los, assim, sabe? Confrontá-los, né? Então, como a gente trabalha muito construção de estratégia de marca empregadora, isso pega muito. E aí um aviso, né, pro mercado, a geração Z nem negocia isso. Se você quer ter futuros talentos na sua empresa, saiba que é condição de entrada. Ela não vai querer tudo bem, mas daqui a alguns meses você vai resolver, daqui a alguns anos. Não, é agora. Ela quer ver na prática como é isso dentro da sua corporação. Então, é um tema muito necessário. Ótimo. Diga uma coisa, você falou que de 2020 mudou, né, a plataforma em algumas coisas, mas deve ter outras mudanças, né, no projeto do LinkedIn. Tem mudança no futuro? A gente vai ter novidades? A gente tem funções? Você pode dizer, não pode dizer? Não, a gente está mudando a plataforma o tempo todo, né? Inclusive, essa é a nossa metodologia de... a gente trabalha muito com experimentação também. Então, a gente escolhe subgrupos, né, onde a gente solta uma funcionalidade, entende se ela tem aderência, tira do ar, coloca no ar, vai ajustando. E ela acontece de forma contínua, seja na plataforma enquanto plataforma, seja nos produtos que a gente vende para o mercado corporativo também, onde a gente solta ondas de funcionalidades. E eu mencionei a de 2020 porque ela estava muito relacionada à questão de diversidade racial e porque também ela implicou em algo que para a gente foi bastante inédito, que foi a mudança dos nossos termos e condições. Como a gente é uma plataforma global, isso é muita coisa, no sentido de eu altero algo que eu tenho que pensar no reflexo disso no mundo inteiro, porque o LinkedIn que você tem aqui é o mesmo LinkedIn que se acessa na Europa ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, acho que essa foi muito especial. Quando a gente está falando de funcionalidades, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente está soltando isso o tempo todo. Logicamente, o grande foco tem sido no que eu posso aproveitar de inteligência artificial, que, implementado de forma ética, faça com que a tua experiência como usuário seja mais enriquecedora. E aí eu destaco tudo aquilo que eu consigo customizar. Então, eu vou cada vez mais garantir com que o Luiz Henrique acesse ou seja impactado por aquilo que realmente faz a diferença para ele. Se eu vou trabalhar no LinkedIn Learning, eu vou criar e vou te sugerir rotas de aprendizagem que sejam extremamente aderentes a você. Eu tenho um coaching AI que vai perguntar quais são os seus interesses de desenvolvimento
se é para você crescer na sua carreira, se é para você fazer uma migração de carreira, ou se é para simplesmente você, enfim, crescer o seu portfólio ou o seu repertório. E com isso eu vou direcionando os próximos passos. E você vai trocando comigo. Então, uma coisa que a gente já constatou é que o nosso coaching de AI tem sido extremamente assertivo. Até mais assertivo do que muitas vezes o coaching que as empresas contratam para gerir os profissionais. Porque no final da história, a relação com o coach de AI é quase que uma relação dele com ele mesmo, né? Existe uma vulnerabilidade que ele coloca na mesa de uma forma muito mais natural do que com uma pessoa. Seja ele um coach contratado, seja ele o líder ou alguém da própria empresa. O que faz com que a nossa assertividade nesse desenvolvimento se dê de forma muito mais intensa. Eu acho que ainda mais no Brasil, né, que a gente tem dificuldade de dar feedback, a pessoa receber o feedback de alguém. Como feedback, exatamente. Eu acho que deve ser uma diferença, né, do mercado americano, chinês, tal. Quer dizer, você tem... Quando você vai dar um feedback para alguém, a pessoa no Brasil se sente ofendida. A gente leva no coração, né? Leva no coração, né? E é diferente em outro lugar. Então, o que você está falando é a inteligência, nesse momento, ela tira a pessoa ou deixa de ser uma coisa pessoal. Eu interpretar como uma coisa pessoal. Como uma agressão. Ela entende de fato como um questionamento, como um direcionamento. É fato. E essa inteligência está ajudando, então, o networking. Está ajudando o networking, porque, inclusive, nesse desenvolvimento, ela não só aponta cursos que você possa fazer, mas também pessoas com quem você possa se conectar. No sentido de serem especialistas naqueles assuntos, que vai compor o teu repertório. Então, muito nessa relação, como eu falei, como membro, né? E aí, outras funcionalidades que a gente tem trabalhado bastante também é na busca de vagas. Então, por exemplo, se eu estou realmente buscando uma nova posição, eu vejo lá uma vaga postada, a inteligência artificial já vai fazer uma validação do meu perfil com aquela vaga. Então, ela sabe quais são os requisitos que aquela empresa colocou para aquela posição, ela vai ler o meu perfil e ela vai dizer, olha, você atende a tantos por cento dessa posição. As que faltam, as competências que faltam são essas, e esse poderia ser um caminho para você desenvolver essas competências que estão faltando. Então, a ideia é que a gente transfira realmente, e aí tanto faz na pessoa física ou na pessoa jurídica, o protagonismo desse desenvolvimento para o indivíduo. Aquilo tem que fazer sentido para ele, para mais ninguém. Sabe, eu tenho que reconhecer que aquilo vai fazer bem para a minha carreira, porque eu quero, antes de mais nada, né? E aí é o que gera, de fato, o aprendizado. Com isso, então, a gente pode explorar que aquelas recomendações que a gente faz de competência, aqueles endossos que a gente faz de competência para as outras pessoas, tem agora, com a inteligência artificial, uma proporção, uma importância maior? Ou já tinha? Acho que a importância ela é a mesma. O que acontece, além disso, é que hoje a inteligência artificial, especialmente com aquilo que eu coloco, ela vai buscar outras confirmações se aquilo é só algo que eu estou escrevendo ou que, de fato, eu demonstro. E aí, quando alguém for pesquisar o seu perfil, por exemplo, um recrutador, ele vai dar exemplos de onde ele vê aquilo de fato acontecer. Então, se eu falo que eu tenho experiência em liderar equipe, em nada eu mostro que eu já tive uma postagem do desempenho da minha equipe, ou eu fiz um curso de liderança, ou eu parabenizei por ter conquistado, sei lá, a promoção de alguma pessoa, eu já vou dar vou colocar ali essa competência com menos relevância, porque eu não tive constatações de que aquilo de fato aconteceu. Entende? Então, a gente está tentando buscar cada vez mais um nível de assertividade. E eu vou dizer, olha, você precisa desenvolver, talvez, ou evidenciar outros elementos que comprovem a tua competência de liderança de equipe. Isso quando eu coloco para mim mesma. Quando alguém endossa essa relação, a gente também tenta buscar exemplos de onde veio aquele endosso. Mas aí com mais respeito, porque, afinal de contas, se você está endossando, eu respeito que você saiba o que você esteja colocando em relação àquele outro profissional. Então, isso vai mudar? Já mudou?
Não, isso já mudou, já está acontecendo. Mas isso, eu quero dizer o seguinte, onde eu quero entrar, isso mudou definitivamente a forma de recrutar as pessoas no Brasil? Ou como isso é uma parte dessa mudança e o que falta ainda de implemento dessa mudança? Tecnicamente, do ponto de vista de ferramenta, isso já mudou. O que não mudou ainda? E eu vou falar da minha prática nessa convivência que eu estou tendo no mercado. A gente acredita, eu digo LinkedIn, a gente vê como tendência que cada vez mais a tua formação acadêmica formal me interessa menos do que de verdade as suas competências. Que as funções elas vão deixar de ser títulos para serem tarefas executadas. E quando eu divido isso em tarefas, eu consigo ver mais facilmente aquelas que a inteligência artificial vai automatizar e que, portanto, elas não vão ter tanta importância assim no futuro próximo, versus aquelas que são puramente competências humanas e que não tem como substituir. E na hora que eu consigo separar isso em tarefas, eu consigo começar a dizer que muitas vezes o meu analista de marketing, ele não necessariamente precisa ter uma formação de marketing, mas ele tem que demonstrar uma comunicação assertiva, tem que saber lidar com conflitos, tem que saber colaborar em equipe, resolver problemas que eu posso desenvolver de diferentes formas. Então, essa é a nossa visão. Hoje, no mercado, a gente tem desafiado e trazido essa temática para muita discussão, porque pode parecer simples, mas realmente você dá uma pivotada na forma que você olha para o profissional. E eu acho que essa mudança é que vai demorar um pouquinho mais de tempo para acontecer. E eu acho que é engraçado, e curioso, na verdade, não é engraçado, o meu case é muito do que você está falando. Porque eu sou advogado, só que eu trabalho com CEO de empresas há muitos anos. Então, eu administro empresas. Uhum. Então, as minhas tarefas são muito mais em administração do dia a dia do que como advogado. Então, como você falou, vai ter uma formação, mas aquilo não está definindo quem você é hoje. É exatamente isso. Essa tua formação já não te define mais como no passado. Então, a gente viveu durante muitos anos aquilo. É o engenheiro da Poli, é o administrador da ECA, né? Hoje, a gente tem visto que aquela frase que muitas pessoas repetem, né? Eu contrato pelas competências técnicas e demito pelas competências comportamentais. Isso. As atividades, as tarefas, as pessoas aprendem. Muitas vezes essas questões de relação, elas são muito mais do teu perfil, de quem você é, né? E você precisa de mais ou menos dependendo daquilo que você desempenha. E aí, como eu usei aquele meu exemplo, né, formado em Direito, advogado, e fui mudando. Retomando aquele ponto, como é que você está estimulando? Como é que você... É só por ver os outros aprendendo? Ou como é que você está estimulando as pessoas continuarem o aprendizado contínuo? A gente tem usado muito essa questão, justamente... Num primeiro momento, a inteligência artificial no Brasil ela teve um choque de ameaça muito grande. E aí foi interessante, porque a movimentação para aquilo virar uma oportunidade foi muito rápida. Hoje, 73% dos profissionais brasileiros têm buscado algum tipo de formação em relação à inteligência artificial de autodesenvolvimento, de forma absolutamente autônoma. Quero entender o que é isso. E 71% desses profissionais já usaram alguma solução de inteligência artificial para desempenhar alguma tarefa dentro do escritório. E até eu costumo brincar com as corporações. Enquanto o pessoal de tecnologia está entendendo qual é a melhor ferramenta, como é que eu controlo, como é que eu mantenho a segurança, o povo já está usando. Então, o primeiro passo que eu vejo antes de se resolver essas questões que são mais complexas para serem tratadas, é você dar um direcionamento de como usar de forma ética. Acho que é a primeira coisa. Né? Cuidado com os dados, pensar nas questões de exposição individual, dados sigilosos, não colocar. Acho que é mais importante agora isso do que, de verdade, outras definições, que elas também são importantes, mas, como eu falei, levam mais tempo. Então, ela já está acontecendo. Então, o que a gente notou, e aí o momento que a gente aproveitou, foi isso. Não é que você vai ser substituído pela inteligência artificial, mas alguém dominando a inteligência artificial certamente
terá superpoderes que você deixou de desenvolver. E aí cada um meio que encontra. Então a inteligência artificial ela é um grande motivador, mas aonde especificamente eu vou aplicar aquilo e o que eu vou trabalhar melhor é algo que as pessoas estão encontrando no seu dia a dia muito focado em quais são as tarefas que me trazem maior satisfação. Você falou um tempo atrás aqui na conversa sobre a geração Z. Uhum. Eu te pergunto o seguinte, essa busca por conhecimento ocorre, você consegue mapear mais pela geração Z ou agora todas as gerações estão no mesmo sentido, buscando, é uma pressão que acabou perpassando para todas as gerações? Ela passou para todas as gerações. O que muda são os vieses. Então, por exemplo, a gente vê a volta de valor do profissional 60 mais ao mercado por causa da inteligência artificial. E por que eu te falo isso? Porque a geração 60 mais, ela tem muito repertório. Ele tem muito conteúdo. A partir do momento que ele se predispõe a entender quais são essas ferramentas que estão aí, o que é isso, e que são muito fáceis, porque se tem uma coisa boa de todas essas ferramentas é que a interface de utilização é extremamente simplificada, eles arrebentam. Qual está sendo o problema? Aí é o viés de que essa pessoa talvez já tenha passado do tempo. Né? São muito mais os nossos limitantes humanos, de quem está na cadeira de tomar decisão que contratação eu vou fazer, de não estar dando essa oportunidade para esses profissionais. Então, esse é um outro papel que eu tenho desafiado muito nas conversas dentro de projetos que a gente participa, do porquê não. Enquanto a geração Z, ela não tem o preconceito de dizer que não sabe, né? Ela tem uma natividade, né? uma naturalidade de lidar com a tecnologia, mas ela se apavora na hora que tem que fazer um networking face-to-face. Em ter que ter uma conversa, em ter que ter um convívio em equipe. E aí é essa hora também. Então, assim, eu vejo que nos dois extremos das gerações existem vieses muito pesados, condenando-os a, talvez, a uma falta de oportunidade que não corresponde. E o que a gente tem trabalhado bastante é trazer essas informações, esses números e no mínimo, esses questionamentos, que acho que todos nós devemos fazer do por que não. Por que não? Por que você está rotulando? Por que é que está por trás? Né? Onde é que você tem evidências de fato de que não vai funcionar ou de que a pessoa não quer? Porque o interesse por desenvolvimento ele está muito bem distribuído. E você falou a palavra por que não, e eu vou pegar só o não dela. Uhum. E a geração 60 mais, 50 e poucos mais, ela consegue trabalhar a palavra não muito mais forte, muito mais fácil, com um carinho, um acolhimento também. É isso que você percebe? Eu acho que a própria maturidade, eu acho que justamente teve que já passar por muitas adversidades, ela já não se assusta com um não. Ela busca trabalhar esse não e contornar este não. As gerações mais novas, elas têm até por terem menos repertório, lidam muito mais dificilmente com as adversidades. O LinkedIn tem uma boa formação, queria que você explorasse um pouquinho nisso, na capacidade que as empresas têm de mostrar com uma boa marca empregadora. Eu acho que a gente amplifica a voz, Luiz Henrique. E aí, assim, o que eu falo para todo mundo, se não é tua marca, de fato, você precisa primeiro ser, depois você conta que você é. Porque na hora que as pessoas tentam ser e não são, não tem nenhum agente no LinkedIn para fazer milagre, entendeu? Isso fica muito evidente. Então, essa coerência, né, de marca empregadora, de você, de fato, divulgar aquilo que você é, o que você quer e onde você quer chegar, passa muitas vezes por... Mas vocês, de fato, são isso tudo que vocês estão dizendo? Então, vocês, de fato, a diversidade que a gente estava falando antes, né, de DI, é real ou é para constar? Porque se for para constar, se vocês não estão lá ainda, vamos esperar amadurecer um pouco mais. Então, a gente tenta trabalhar também para que aquela marca empregadora, para que o LinkedIn seja só uma amplificação do que realmente, do que é a realidade. Né? Não dá... É muito triste ver, porque não é nem que não aconteça, acontece.
mas não performa, sabe? Não gera resultado. O que você está falando é extremamente importante. E você usou uma palavra muito interessante. O LinkedIn é um amplificador. E primeiro seja para depois divulgar. É isso que vocês estão colocando como um dos vieses de pilares de como a coisa tem que ser, de construção. Primeiro você tem que ser uma boa marca, e aí agora eu vou te dar voz para você amplificar isso. Porque tem muita gente pulando etapa. Sim. E dizendo, tentando colocar no amplificador, e eu acho que é isso que eu estou resumindo, colocando no amplificador é o seguinte: não, nós somos uma excelente marca. E aí isso não dura muito tempo, porque as pessoas, a comunidade que está lá trabalhando, os funcionários que estão lá trabalhando, os colaboradores, começam a destruir um pouco essa ideia que você colocou no amplificador. Porque não engaja, ela não se vê nesse espelho. Né? Então, a gente teve um projeto muito legal de uma empresa que estava querendo modernizar a sua marca, né? Preocupada com a sua longevidade. E aí a gente falou assim, tá bom, mas quem são os líderes jovens que estão aqui dentro, né? Como eles pensam, como eles trabalham? Não, a gente não tem, porque num primeiro momento esses líderes pensou-se em cargos executivos. E muitas vezes, sim, existem lideranças natas que são a voz do negócio, a voz da fábrica, a voz do depósito, que são super importantes. E aí o desafio foi por que não dar voz para esta pessoa, que justamente não é um executivo, mas é uma pessoa jovem, que está na empresa há um tempo significativo e que é reconhecida pela comunidade como essa liderança. E aí eles toparam o desafio. E o resultado foi impressionante. Porque a gente levou 9 meses para rejuvenescer a marca, a percepção de marca, porque, lógico, tinha todo um trabalho de comunicação por trás, mas é uma comunicação baseada em um fato real, um fato legítimo, que os primeiros funcionários de uma empresa grande, os primeiros funcionários identificaram, aquilo permeou e aí vira orgânico. Ana Cláudia Plihal, quais são os seus objetivos pessoais que você tem para usar e impactar as pessoas via LinkedIn? A nossa missão, e isso foi uma coisa assim, eu me sinto bastante privilegiada, porque como você falou no começo, né, eu fiz computação. E acho que de todas as empresas por onde eu passei, o LinkedIn é aquela onde eu mais facilmente consigo enxergar o impacto que a tecnologia tem na vida das pessoas. Então, isso para mim é super enriquecedor, como também uma grande responsabilidade, é como eu vejo, né? A nossa missão é criar oportunidades econômicas para todos os membros da força de trabalho no mundo. Essa é a missão do LinkedIn. Quando eu vejo que eu tenho a possibilidade de estar na 3ª maior subsidiária do LinkedIn em número de membros, num país como o Brasil, que tem uma criatividade impressionante, eu abraço essa missão, assim, eu vou fazer de tudo para que o conteúdo chegue aonde ele tiver que chegar, para que aquela pessoa seja um pouquinho melhor hoje do que ela foi antes. E não sou eu, não é o meu conteúdo, é com que essa grande rede, que somos nós, que são as pessoas, permita com que isso aconteça. Agora, tem uma coisa que eu peço no final do podcast. Espero que você tenha trazido, né, o meu presente. E o presente que eu sempre peço é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui. Eu acho que o melhor conselho, e que eu adotei há algum tempo, para mim, é a gente sermos eternos aprendizes. Sairmos daquele lugar de que a gente sabe as coisas e se colocar vulnerável para aprender. As coisas mudam muito rápido. É impossível saber tudo, mas se a postura é de curiosidade legítima e de escuta ativa, acontece aquilo que eu falei. De amanhã eu ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje, porque alguma coisa eu aprendi. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Independente se você está na tua entrada de carreira, se você já está no topo, seja um eterno aprendiz. Muito bom conselho. Muito obrigado, Ana Cláudia. Foi um prazer te receber aqui. Adorei estar aqui com você. Muito obrigado. Agradeço você que nos acompanhou até agora. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse
Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.